Bem-vindos ao Como Não Ser um Machista Babaca, o videozinho que apavora mais vocês homens do que levantar o zíper e prender o pau. Sabe o que eu acho de verdade? Que vocês homens devem se sentir uns puta sortudos. Que nós, mulheres, enquanto feministas, a gente tá pedindo uma coisa muito pacífica, que é a igualdade de gênero. Quando, na verdade, a gente devia estar pedindo vingança. Sim, vingança por tudo que a gente passa como mulher. Quando vocês homens pedem que nós mulheres sejamos pacientes, pensem que vocês estão nos matando e a gente continua pedindo igualdade, igualdade, igualdade. Era pra gente estar quebrando tudo, inclusive a cara de vocês. Se nós mulheres fôssemos sórdidas e vingativas, como vocês homens gostam de dizer que nós somos, vocês estavam, ó, fudido. Vocês homens têm medo do feminismo por um único motivo. Vocês têm medo que nós, mulheres, quando chegarmos ao poder, a gente faça a mesma coisa com vocês do que vocês fazem com a gente. Mas vocês, homens, querem saber mesmo o que vai acontecer quando a revolução feminista acontecer? Vem comigo! Número 1. Virgindade. Todo rapaz será obrigado a guardar a sua virgindade depois que a revolução feminista chegar. E sim, até o casamento. E a gente contrataria uma ferreira pra fazer, ó, a cuequinha de metal, assim, ó, que assim vocês não ficam usando esse pintinho de vocês em qualquer lugar. Sim, o xixi é por um buraquinho, que vai deixando uma umidade, criando um funguinho ali. Porque assim, um pau com funguinho é menos atraente. Então vamos deixar esse funguinho, né, subir. Vamos deixar esse funguinho ali, se proliferar nessa cabecinha. E se o rapaz der um jeito de usar o pau pra fins sexuais, ele cairia em desgraça e seria encaminhado para a prostituição. O único lugar onde um putinho sem vergonha poderia viver depois de ser desvirginado. O número 2, trabalhar sem receber. Após a Revolução Feminista, os homens seriam obrigados a executar todo o trabalho doméstico sem nenhuma remuneração e sem biscoito, que é a remuneração do homem. Vocês iam ficar trancados em casa só porque mulheres estariam muito cansadas fazendo a revolução, então precisa de alguém para botar o jantar na mesa. Número 3, intervenções estéticas. Seus pelos, corpos e aparência nunca seriam agradáveis o suficiente para uma mulher, sabe? Então existiria toda uma indústria pós-revolução feminista para mudar os corpos de vocês. O que vocês acham? Porque só assim vocês poderiam ser amados e se sentir bem. Por exemplo, depois da Revolução Feminista, pau para a esquerda ou pau para a direita seria completamente nojento. O correto seria ter um pau reto. Eu, por exemplo, só transo com quem tem pau reto. Então, seria simples. Você ia num cirurgião, ele ia cortar longitudinalmente o seu bilau e colocar um plástico dentro pra ele ficar bem retinho, na posição correta. Senão, adeus, ninguém ia querer saber de você. Eca. Ai, você me diz, Renata, meu pau já é reto, vem ver meu pau. Ai, meu Deus. Nossa, que criativo você é pedindo pra ver seu pau. Mas nunca um pau seria reto o suficiente que não precisasse de uma pequena correção. 4. Agressões. Depois da Revolução Feminista, toda vez que uma mulher enfiar a mão na sua cara, os seus amigos e parentes vão dizer que você é uma pessoa difícil e que você provocou. Então a culpa é toda sua que você tá com a cara roxa. E aí você, homem, ia querer tomar uma atitude, ia querer fazer um BO na delegacia do homem. Quando você chegar na delegacia do homem, uma mulher te atende e vai falar assim pra você: "Ai, você não quer ter um pouco mais de paciência com ela? Sua esposa tava muito nervosa, ela te ama de verdade. Volta pra casa." Número 5. Violência sexual. Bom, você homem, saiu da baladinha, meio bebinho, tava usando aquela sua calça caque enfiada no rego que a gente sabe, tava com mocassim sem meia que a gente sabe, tava com uma camiseta dos Strokes branquinha, meio transparente, com uma milinha aparecendo, ou seja, tava pedindo. Como que a mulher que te atacou ia saber que você não queria uma vassoura no seu cu? Ela não tinha a menor ideia, sua roupa tava dizendo o quê? Que você tava desejando. Número 6, trabalho. Depois da Revolução Feminista, também vai mudar o esquema de trabalho para os homens. Por quê? Só mulheres estarão em cargo de chefia. E aí, só na sisteragem, elas só vão chamar as amiguinhas dela para trabalhar, não vão chamar você. Vão deixar você, mesmo que você tenha capacidade, num carguinho menor ali, ó, para satisfazer o ego delas. É um horror, cara. As suas opiniões também vão ser completamente desconsideradas. E todas as mulheres vão cortar você na reunião de trabalho e roubar suas ideias. Ah, esqueci. Quando os seus filhinhos nascerem, vão demitir você. Porque afinal você tem que cuidar deles. Lembra do trabalho doméstico? O número 7 é a pornografia. Porque depois da Revolução Feminista, nós mulheres vamos ficar o quê? Completamente viciadas em filmes pornô, onde vocês, homens, são espancados, são enforcados até vomitar, são estuprados e humilhados das mais diversas formas. Ah, e não fica chateado, assim, cara, não leva pro pessoal, homem, não leva pro pessoal, mas é que a carinha de sofrimento que você faz quando tá sendo enforcado dá muito tesão. Infelizmente, a Revolução Feminista não aconteceu e cenas como essa
ainda não são comuns. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E enquanto a nossa revolução feminista não vem, as meninas ainda têm os seus clitóris extirpados em países da África, Oriente Médio e Sudeste Asiático. E garotas, muitas dos nossos convívios ainda são abusadas por pais, tios, professores. O índice de estupros continua subindo de forma assustadora mesmo em países desenvolvidos. Enquanto a revolução feminista não vem, a gente não decide pelos nossos corpos. Em alguns países a gente não pode decidir nem pela contracepção, nem pelo aborto. E o mais importante, a gente continua sendo assassinada pelos nossos parceiros e pelos homens em quem a gente devia confiar. E nesse contexto, vocês homens reclamam que mulheres como eu são misândricas, que fala a respeito do machismo. Enquanto misógino é um homem que adoraria que estivéssemos mortas. E alguns deles matam mesmo. A notícia ruim que eu tenho pra dar é que a revolta feminista ainda não aconteceu. A boa é que cada mulher pode ser a sua própria revolução e se levantar contra o machismo. E você, homem, pode se levantar com a gente ou esperar o dia que nós, mulheres, vamos arrancar os seus paus de verdade. E esse foi o último Como Não Ser Uma Machista Babaca da temporada. Foi muito bom estar com vocês aqui de novo, esperem pelos próximos vídeos. A temporada tá inteira disponível no YouTube, no Como Não Ser Uma Machista Babaca, e também aqui na página do Facebook. Vai na página, curte, compartilha, segue. O nosso trabalho é completamente ativista, não tem nenhum financiador, então o que importa é a audiência de vocês. Tadá!